Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Catequizando. Hoje darei início a uma sequência de vídeos catequéticos e, como não podia ser menos esperado, né? O primeiro do nosso encontro será o que é a catequese, né? A catequese, a palavra catequese vem do grego, até um pouquinho estranho falar assim, que eu não sou muito bom em línguas, né? Fala assim, catecheu, que significa simplesmente ensinar ou instruir. Instruir de uma maneira diferente, a viva voz. Também vem do latim do catequeses. E ela tem raízes também relacionadas com a parte de audição, com a palavra eco, acústica. Como eu não sou muito bom em termos assim tão profundos, né? Nós vamos fazer a parte mais catequética bíblica. E por isso nós vamos ver que ela aparece 8 vezes praticamente já no Novo Testamento, algumas vezes em Lucas, no Atos dos Apóstolos, Paulo aos Romanos e Coríntios, geralmente para se referir a um tipo de instrução, né? Uma instrução, mas não um modo catequético já diretamente, mas uma instrução verbal. Então, no início, a igreja também assumiu de uma maneira específica esse tipo. Então, nós vamos ver que alguns modos são descritos como uma preparação dos novos crentes, cristãos, né? Aí eu faço uma pergunta para você, para todos nós. O que entende como catequese? Então, a catequese para nós não é apenas uma instrução de novos cristãos. Ela tem que marcar um novo tempo para quem tem fé e pode acreditar e aprender o que é ser cristão. A catequese, ela é muito parecida com quando você aprender uma nova língua, né? Porque quando você vai aprender o espanhol, por exemplo, você não memoriza só as palavras. Você tem que entrar, conhecer a gramática, saber a maneira de ver como as palavras se encaixam, talvez até mover a língua, os lados diferentes. Você tem que fazer uma lambança, né? Uma dança daqui, uma dança ali, para poder aprender. E não adianta você chegar só digitar lá no Google, lá no Translator, lá, né? No tradutor, mudar as palavras. Catequese não é bem assim. Então, por isso que você tem que entrar bem a fundo, que é uma maneira que você tem que aprender a absorver e entrar. Ou seja, você tem que viver. A catequese é muito mais do que só falar cristão. Ela é aprendida presencialmente, fisicamente, espiritualmente. Então, não adianta você falar que você está numa escola de idiomas, é uma escola de vida. Então, como eu já falei, né, a catequese ela foi usada muito desde na igreja antiga, para aqueles que, os novos crentes, né, como dizer assim, que queriam entrar para seguir Cristo. Então, eles faziam um batismo, uma preparação. Então, ela põe a gente no cristianismo, não só para dizer o que é, mas para dar o porquê e como. É uma introdução à fé de um modo particular. Então, nós temos que entender que a catequese não é apenas em acreditar como outro cristão, pode ser apenas um evento de mudança, mas é uma vida através do evangelho. É como eu falei, é um cristianismo pela vivência. Você tem que viver. Então, como a gente tem sempre que ensinar, ser cristão é viver a verdade. Até às vezes nós vamos ver alguns relatos aí que o pessoal fala uma verdade com V maiúsculo, né? Que é Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mas de uma maneira praticando. E essa prática vem através do quê? Você não só lendo livros, porque ler livro você vai abastecer muito a cabeça, você vai encher muito o teu espírito, mas você não vai conseguir às vezes viver. E para você viver, você precisa sair, né, do comodismo, partir para, como nem se diz, para o campo de batalha, partir para a guerra. Então, nós vamos ver que catequese, hoje nós temos dentro da nossa igreja, da igreja católica principalmente, né, que eu estou falando de modo particular da igreja católica, nós temos algumas divisões que é trabalhada pela pastoral da catequese, né, algumas comunidades também conhecidas como pastoral catequética, que elas vão trabalhar desde a fase de criança, adolescente, algumas comunidades adulto, preparamos também jovens para o casamento, enfim, a catequese é uma forma assim da gente evangelizar de uma outra maneira assim, para a igreja, não só na parte, vamos dizer assim, humana, nós precisamos trazer ela para a parte espiritual. Então nós temos, para trazer a pessoa, para conhecer a igreja cristã, primeiramente ela tem que entender os 3 princípios básicos, né, que são a iniciação cristã. Ela tem que ser batizada, ela tem que ser
crismada, né, seria nessa ordem, e receber a Eucaristia. Mas hoje nós fazemos batismo, Eucaristia e a crisma. No batismo nós fazemos a inserção, às vezes, muitas vezes como criança, né? Então por isso que nós temos hoje a crisma ou a confirmação. Através do batismo nós nos tornamos cristãos, seguidores de Cristo. Ah, mas aí vem aquela pergunta, e quem não é batizado? Não é salvo? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar ninguém. Estamos aqui simplesmente para orientar. O batismo recebido por Jesus, lá no Evangelho, nós vamos ver lá que João Batista batizou ele com água. E ele nos batiza com o Espírito Santo. Então, através disso daí, nós entendemos que o batismo é essencial para se tornarmos cristãos. Aí nós temos a Eucaristia. A Eucaristia, quando a gente, um pouquinho mais adolescente, né? Muitas comunidades, vezes entre 8, 9, 10 anos, dependendo da sua comunidade, nos mostra o corpo e o sangue de Cristo. Mas a gente precisa entender primeiro o que é o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos começar ali, o batizado, né? Lá atrás nós recebemos em água, aqui nós vamos receber o corpo e o sangue de Cristo, sendo uma confirmação desse batismo, que nós vamos dizer depois o nosso sim, nosso real sim na crisma. Por isso que chama-se de confirmação. É quando nos tornamos adultos na fé. E se tornar adulto na fé é você assumir a responsabilidade daquilo que você está levando para ele. Então, quer dizer, não adianta eu falar amém, amém, mas não seguir. Então, nós vemos que a catequese ela é muito profunda, é uma parte muito ampla, que a gente às vezes acaba se perdendo, né, em palavras. Ah, mas eu não conheço isso, eu não conheço aquilo. Mas eu falo, viva, catequese é vivência. Faça aquilo. Por isso que nós usamos o termo catequizando até em nosso canal. É vivermos através da palavra ouvida, não a palavra só escrita. Então vamos transmitir, vamos receber, vamos passar para alguém. A catequese tem que ser algo muito profundo, mas algo que é vivido, algo que é gostoso, não é aquele fardo, aquele peso. Muitas vezes nós colocamos nossos filhos, né, as pessoas assim, para fazer a catequese lá na escola da catequese, vai lá, vai fazer. Nós tiramos um peso das nossas costas, e não é bem por aí. A catequese tem que ser partilhada, família, pai, mãe, avô, vó. Não adianta nada eu mandar meu filho, minha filha para fazer uma catequese, se eu não vou nas missas dominicais, nas missas aos finais de semana, não participo das celebrações litúrgicas. Ou seja, eu estou falando para ela, vai, mas eu não vou. Como que eu quero que uma pessoa siga Cristo se eu não dou exemplo? Então começa por mim mesmo. Eu tenho que me mudar. Eu tenho que mudar muita coisa em mim para fazer realmente a catequese ser vivida. Então, como eu quero fazer encontros curtos, rápidos, não quero fazer uma coisa cansativa, eu quero deixar aqui bem claro. Vamos fazer a nossa catequese através de vivência. Vamos fazer através de gestos e atitude. Então, a palavra catequese vem de ouvir e transmitir, colocar em prática, catequizar. O que você ouvir de bom, coloque em prática. Não deixe aí parado, guardado dentro do teu coração. Se você ouviu uma coisa boa, passa adiante. O que você ouviu de ruim, fica com você e para por aí. Porque Jesus ele veio para nos ensinar o que é bom, não aquilo que é ruim. Então, a catequese é a mesma coisa. Então, nós vamos levar para as pessoas tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é gostoso. Então, aqui fica o meu dizer. Se você gosta desse tipo de catequese, se você gosta dessas mensagens, transmita, não fica parado. Porque é como sempre eu falo, nós temos às vezes uma parte que até fala numa dinâmica nossa, né? Eu brinco ali, que a gente tem 3 tipos, a bolinha de ping-pong, o giz e a esponja. Por quê? A bolinha de ping-pong, se a gente jogar dentro de uma água, ela vai afundar e vai boiar. Se a gente jogar um giz dentro de uma água, ele vai absorver e vai afundar. E se eu jogar uma esponja, ela vai absorver, mas eu posso tirar ela, espremer o tanto que for. Ela vai ser muito difícil eu conseguir secar. Ou seja, quanto mais eu me abasteço de Deus, quanto mais me abasteço da palavra dele, quanto mais eu vivo, eu posso ser espremido de vários lados, mas não ficarei seco. Simplesmente eu passarei para aquelas outras pessoas.
Então fica aqui o meu convite. Se você gostou desse nosso vídeo, desse canal, transmita um pouquinho. Vamos compartilhar, vamos passar adiante. Eu não quero fazer uma corrente, criar uma coisa assim, não. Eu quero que o que é bom seja transmitido. E o que é ruim, a gente deixa quieto, tá? Então, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Que todos fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Obrigado a todos.